Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Hoje a igreja vivencia esse 15º domingo do tempo comum. É um domingo muito direto, né? Na verdade, hoje não haveria nem necessidade do bar
explicou muito claramente, diretamente, toda a questão da palavra de hoje. Ora, que o Senhor me conceda falar um pouco dessa palavra, porque Ele já falou tudo, talvez esclarecer um pouquinho mais daquilo que não foi compreendido. A nossa vida de fé, ela começa não de forma, vamos dizer assim, sacramental diretamente. O sacramento nos introduz justamente para nós crescermos devido, claro, ao passar do tempo, a nossa idade, conforme vamos crescendo fisicamente também, aumentar o nosso sentido fisicamente para que a escuta dessa palavra, quando ela é proclamada, e sempre é proclamada pela igreja, possa chegar até nós de uma maneira muito segura, muito consciente. Vamos lembrar um pouco a palavra de Deus. Pela palavra de Deus tudo foi criado. Quando nós olhamos no Gênesis, nós observamos ali, fazemos a leitura do livro do Gênesis, e Deus disse. Se Deus disse, proferiu palavras, faças ali a terra, o céu, as águas, os animais, e por fim, tudo que existe com a presença também, Deus fez o homem e a mulher. A palavra, ela tem um sentido direto, claro, é de vivificar. Deus, por sua palavra, torna tudo aquilo que não existia, traz para existir e ser vivo. A palavra de Deus também é proferida numa das orações mais tradicionais que nós temos e vamos rezar hoje, que é o anjo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Qual é a palavra que se fez carne? O próprio Cristo. Jesus é chamado de Verbo. Verbos são palavras. Verbos são daquilo que nós estudamos, principalmente ali na língua portuguesa, nas ações que nós vamos aprendendo. Verbos é ação direta, ou se faz, se constrói, ou se vive diretamente. Quando se trata da palavra, ver o próprio Cristo, encará-lo, vê-lo, admiti-lo como palavra, como verbo, isso quer dizer que toda a ação de Deus se resume no seu Filho, e nos lembra aquela passagem do Evangelho também: este é o meu Filho amado, escutai. Se nós devemos escutar, é dele que vem a palavra e salva a cada um de nós. E é por isso também que nós falamos agora a palavra da salvação, porque a palavra de Cristo é a única palavra que tem esse poder eficaz de nos curar, nos orientar, nos converter para o quê? Para a nossa salvação. A segunda leitura diz isso muito claro, com São Paulo nos ajudando a entender, o tempo que cada um de nós vive. Ele diz assim: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Esta glória é revelada em nós a partir do momento que você escuta a palavra, e a palavra se torna um efeito vivificante, que é capaz de transformar a sua vida e retirar aquilo que não serve, para colocar ali o Espírito Santo, que vai te direcionar para uma vida totalmente de estudo. Ontem nós celebramos a festa de nosso pai São Bento Abade. Mais de 1540 anos que este santo homem disse o seguinte no início da sua regra: escuta, ó filho, a palavra, escuta a palavra, a voz do Senhor.
Escutar é fundamental. E isso Deus já nos colocou. Qual é o primeiro mandamento? Quem lembra? Qual é o primeiro mandamento? Mas esse não é o primeiro mandamento. O que Deus disse antes de entregar os mandamentos, os 10 mandamentos a Moisés? Ele disse, como primeiro mandamento: escuta, ó Israel, porque não existe efeito da palavra escrita dos mandamentos, e Deus sabe disso, sempre soube disso. Por isso ele diz antes: escutem, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, é o único, porque aqueles que vão ouvir, escutar a palavra dos 10 mandamentos naquele tempo e no tempo atual, precisam aprender a acolher aquilo que foi escrito pelo próprio Deus, que nas tábuas de pedra, hoje por Jesus Cristo, estão escritas no coração de cada um de nós, pela ação do nosso batismo. Então o primeiro mandamento não é ali, é uma questão de número, amar a Deus sobre todas as coisas, é escutar a Deus para amá-lo sobre todas as coisas. E o que significa todas as coisas? Todas são todas, não é uma parcela. Nada, como diz São Bento também, antepor ao amor de Deus, ao amor de Jesus Cristo na nossa vida. A partir do momento que nós antepomos e colocamos algo como mais importante ao amor de Deus, aí sim, número 1, amar a Deus. Mas se você coloca algo antes de tudo isso, esta palavra não vai ter efeito, porque é necessário entender e escutar que Deus é o Deus único. E aí, depois desse convencimento, nós podemos proclamar a nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, aceitá-lo como nosso Criador de todas as coisas, porque Deus não faz nada parcelado. Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Aí você vai entendendo aquilo que você professa. E quando você entende o que você professa, você é capaz também de ajudar os outros no mundo que professam apenas as palavras, mas não assentam dentro da sua própria vida, do seu coração, como verdade absoluta. Crer em Deus, que é Pai de quem? De Cristo em primeiro lugar. E Cristo nos concedeu esta honra de sermos chamados, como também diz São Paulo, filhos de Deus. E se somos filhos, o Espírito dá testemunho de todas essas coisas, que somos amados, porque o Filho é amado. Eis o meu Filho amado. E se nós somos filhos também somos amados. A palavra nos dá esse sentido de uma garantia daquilo que Deus fala, a sua palavra, daquilo que Cristo fala, a sua palavra é para edificar. Por isso, São Paulo diz aqui: eu entendo que tudo que se sofre há 2000 anos atrás e os sofrimentos que são muito maiores hoje não são diferentes, mas são mais intensos no dia de hoje, porque os problemas aumentaram por causa dos pecados individuais e dos pecados sociais, né? E nós sabemos, uma má decisão de um governante atinge milhões de pessoas. Um governante declara guerra a um outro povo, ele está protegido, ele é o governante, mas e as pessoas, os filhos e filhas de Deus, são atingidos com a morte de uma decisão, pecado coletivo, social. E os nossos individuais? Os nossos individuais também nos levarão, infelizmente, à morte. Ah, mas como assim? Para a morte tem um remédio? Sim,
sacramento da confissão, da absolvição daquilo que te leva à morte, te purifica em nome de Cristo, pela palavra, a fórmula da bênção da absolvição, né? Você está ali purificado para viver não mais segundo e professar palavras que não levam à vida, mas viver segundo a palavra de Deus. Essas são referências da nossa fé que nós temos que trazer, muito grande. E para que serve a palavra? A palavra serve para livrar o mundo da vaidade que o demônio colocou nos filhos e filhas de Deus, que levam ao pecado. E para que serve quando estamos livres e purificados da palavra? Serve para a vida eterna, que cada um de nós deve pensar como primazia. Primazia, porque a vida eterna é dada a cada um de nós. Então eu tenho que desejar, caminhar, buscar essa vida eterna, né? Sair, como diz aqui, da escravidão de uma corrupção que não te dá nada a não ser experimentar as suas debilidades e te levar a sentimentos e muitas vezes até fisicamente a morte. São Paulo é muito claro quando diz isso, né? É muito claro. O grande problema está na liberdade. Deus nos fez livres, sim, mas para quê? Para conhecer o melhor, escutá-lo para conhecer o melhor e viver segundo a sua palavra, e a palavra do seu Filho amado, que é capaz de salvar a cada um de nós. Hoje nós somos também convidados a entender essa figura do semeador, que é o próprio Deus. Mas o que é a semente? Já pararam para o que significa uma semente? Através de uma coisa tão minúscula se torna aí uma árvore enorme. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, no Canadá, aquelas árvores sequoias que chamam, tem mais de 100 metros, mais de 100 metros de altura, mas surgiu de uma pequena semente. Uma se tornou essa árvore, como Jesus já falou até da árvore de mostarda, né? Os pássaros vêm ali, é a menor de toda a semente, mas os pássaros, quando ela cresce, ela dá uma copa que todos os passarinhos querem se aconchegar. Ela dá sombra, ela dá tranquilidade, ela esconde, ela dá segurança. Uma pequena semente. Semente é algo que nós temos como vida. Geneticamente, a semente, não sei se vocês sabem, é um embrião. E embrião está apto para dar a vida, crescer, se formar, dar a vida. A semente tem um outro fator, é nutricional. Nós se nutrimos de sementes, de grãos, faz bem, dá energia para o corpo. O que pode dar energia para o corpo é algo que possui ali uma reserva para que a vida continue. Energia para o quê? Para o corpo. Ora, e a semente também, ela tem uma capa de proteção. Toda semente, pequena, média ou grande, ela tem uma capa de proteção. Esta capa só é rompida com um único favor: quando a vida desbrota para uma nova árvore, uma nova planta, seja lá o que for, né? É interessante pensar porque Jesus usa essa característica da semente, né? Porque é a nossa vida. Qual é a semente que em nós foi plantada pela palavra? No batismo. O nosso crescimento através dos anos, e que nós vamos perceber, estamos ou não Deus, Cristo, deixando eles agirem pela palavra para o nosso crescimento. Se tornaremos homens ou mulheres sempre pequenos na fé ou maduros na fé, até, como diz São Paulo, a estatura do Cristo. Chegar na estatura do Cristo é louvável, mas temos que ter a consciência que nós não vamos ultrapassar
com Cristo, porque Ele é a palavra plena. Então nós devemos chegar à estatura do Cristo, o ressuscitado. O que tem esta semente em nós, no batismo? O Espírito Santo. Como isso acontece? Recordamos então Nossa Senhora. Nossa Senhora só disse 3 letras para que tudo modificasse a história de salvação da humanidade. Qual foram as 3 letras que ela disse? Qual foi? Quando o anjo veio, ela disse o quê? Sim. Pelo sim de Maria nos veio a salvação, o Cristo, o Verbo, a palavra definitiva, o Salvador. Então, no exemplo de Maria, uma jovem de 14 anos que recebe a visita de um anjo com 14 anos, 15 anos, que seja ali mais ou menos um pouco, você vai ser a mãe do Salvador. Como isso vai acontecer? Eu não conheço o homem. Não temas, o que vai nascer é obra do Espírito Santo. Automaticamente convencida pela palavra de Deus através do anjo, ela diz sim e se coloca ali à disposição. Faça-se em mim. Essa é a atitude que nós temos que ter também. Nossa Senhora nos ensinou isso há mais de 2000 anos e muitas vezes nós, simplesmente no nosso cotidiano, nós não entendemos. Você quer que Deus faça em você e de você coisas novas, sendo uma criatura nova? Porque para experimentar o novo, você precisa ser uma criatura nova, um homem novo, uma mulher nova. E é isso que não entra na nossa cabeça, porque o novo vai te dar a certeza de que haverá crescimento. Você está preparado, preparada para tudo aquilo que Deus quer te dar nesta vida nova? Por isso nosso Senhor fala: a uns deu 30, 60 e 100. Você se imagina com 30, 60 ou